Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Chas Petrucelli, médico oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, né, e também criador dessa plataforma Glaucoma para Pacientes, tá? Que é uma plataforma que a gente encontrou para levar uma informação simplificada e de fácil entendimento, tanto para pacientes portadores de glaucoma quanto para seus familiares, né, para que eles possam ficar mais engajados, facilitar o tratamento e ficar com menos medo da doença. Tá joia? E hoje nós vamos para a segunda aula do tratamento, né? A última aula foi sobre tratamento clínico, hoje nós vamos falar sobre tratamento à base de laser no glaucoma. Tá? É uma aula que eu gosto muito, tá? Alguns lasers já têm as suas indicações bem definidas, né, no espectro do tratamento do glaucoma, e tem alguns lasers que estão a cada dia ganhando mais espaço dentro do tratamento do glaucoma. E isso veio para nos ajudar muito em muitas situações, tá? Principalmente aquelas onde o tratamento clínico não resolve ou quando ele resolve, mas traz muito efeito colateral. Tudo bem? Então agora eu vou para os slides para a gente dar seguimento à nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Então, já estou aqui com os slides abertos para a gente dar prosseguimento à nossa aula, que hoje é o tratamento a laser no glaucoma. Tá? O tratamento a laser no glaucoma, como eu falei agora, ele já tem as suas indicações clássicas, né, de alguns lasers, e outros que estão cada dia ganhando mais espaço, que vem nos ajudando bastante no tratamento, em opções de tratamento, com melhor qualidade de vida para os pacientes e de resultado também. Então, primeiro eu vou colocar aqui quais são os principais tipos de laser usado na nossa prática diária no glaucoma. A iridotomia laser, né? A iridoplastia, a trabeculoplastia e a ciclofotocoagulação. Lembrando que a ciclofotocoagulação, ela está aqui nos lasers, mas ela também poderia entrar no tratamento cirúrgico, porque ele é um laser usado em ambiente cirúrgico, tá bom? Mas eu preferi colocar aqui por ele ser um laser também. Então vamos lá, a iridotomia, que é o primeiro, né, ele já é um tratamento clássico no glaucoma, tá? E o que ele faz, tá? Ele vai fazer um buraquinho na íris, como a gente pode ver nessa setinha aqui, tá? E qual que é o objetivo dele? É baixar a pressão em pacientes que tiveram glaucoma agudo por um bloqueio pupilar. O que é um bloqueio pupilar? Como eu falei em aulas anteriores, né, o moracoso, que é o líquido, né, que mantém a regulação da pressão dentro do olho, ele é produzido nessa região do corpo ciliar, e ele vem, passa por cima aqui do cristalino, passa pela pupila e vai ser drenado aqui nessa região. Porém, em alguns casos, né, onde geralmente pacientes com ângulo estreito, né, ele pode fazer um bloqueio pupilar. O que é isso? A íris na ponta da pupila, ela encosta no cristalino, esse líquido ele fica retido nessa localização, consequentemente, ele não conseguindo extravasar para cá e ser drenado nessa região, ele vai fazendo com que a íris fique abaulada, porque a íris é um tecido maleável, tá? Mole. E aí, quando a íris ela sobe, né? Ela anterioriza, ela vai fechar essa região aqui de onde o líquido deveria ser drenado, né? A malha trabecular, e consequentemente a gente vai ter um aumento da pressão muito grande, né? Que é o que acontece no glaucoma agudo, que eu falei que é um tipo de glaucoma perigoso, porque a pressão é muito elevada, e se essa pressão ficar muito elevada, às vezes chegando até 60, 70 milímetros de mercúrio, ela pode levar à cegueira em poucos dias, porque ela mata o nervo óptico rapidamente, certo? E o que a iridotomia faz, na verdade? Como a gente dá um tiro de laser, como a gente mostra nessa foto, a gente cria esse buraquinho, e aí esse líquido que está represado aqui nessa localização, ele consegue passar para a câmara anterior, que é essa região toda aqui, a íris volta, como nessa imagem, ela volta para a posição normal dela, ela deixa de ficar baulada assim e abre, como está aqui nessa setinha, a região da malha trabecular, que é onde o líquido é drenado. Então, na verdade, esse laser ele cria uma nova situação anatômica que vai fazer com que mude a posição da íris e, consequentemente, a gente tenha um livre acesso do moracoso que está aqui na câmara posterior para a câmara anterior, consequentemente ser drenado e, consequentemente, a gente tem um abaixamento da pressão intraocular de maneira importante
tirando o paciente dessa crise de glaucoma e evitando que ele fique cego em poucos dias. Tá bom? Esse já é um laser clássico, a gente usa de rotina, tá? Muitas vezes a gente usa até de forma preventiva em pacientes que a gente vê que tem uma probabilidade grande de fechamento angular, a gente não espera ter o fechamento, a gente já faz esse laser de maneira preventiva para evitar esse bloqueio pupilar, tá bom? Um segundo laser muito usado no glaucoma é a iridoplastia, tá? A iridoplastia, assim como a iridotomia, é usada em pacientes de ângulo estreito, em pacientes que têm risco de glaucoma agudo, tá? Mas ela funciona de maneira diferente da iridotomia. Por quê? Porque ela, na verdade, nós vamos fazer pequenas queimaduras, uma ao lado da outra, na periferia da íris, como está aqui nesse desenho esquemático, né? A gente faz 360 graus, né? Aqui no desenho esquemático, como é que fica? E aqui na prática, são essas bolotas aqui, ó, tá? Isso tudo é queimadura, tá? E o que que essa queimadura faz? Ela contrai o tecido da íris e, consequentemente, ele retrai e abre o ângulo. Então, aqui a gente consegue ver por essa imagem de ultrassom, a íris é essa estrutura toda aqui, ó, né? Aqui é a córnea e aqui é a malha trabecular. Então, em pacientes principalmente que tem uma situação que chama íris em platô, né? A base da íris ela é elevada, então qualquer coisinha que a íris anterioriza, ela pode fechar o ângulo, como está aqui, ó. Você vê que praticamente não tem espaço para o líquido entrar aqui e ser drenado, certo? Então a gente dá vários tiros de íris 360 graus na íris nessa localização, né? É um laser de argônio que ele queima, e aí com a retração desse ponto da íris, ela abaixa nesse local e aí cria um espaço maior e, consequentemente, você tem um fluxo do humor aquoso maior, o que vai impedir que você tenha um fechamento angular e, consequentemente, também levar pressões muito altas e, consequentemente, também poder levar esse paciente a cegueira em poucos dias. Esse é outro laser também que ele tem a sua indicação clássica, tá? Ele não é usado tão rotineiramente quanto a iridotomia. Por quê? Porque situações como essa, que você tem uma íris em platô, ou que justifique fazer esse procedimento, são situações que ocorrem menos vezes na nossa prática. Mas ele tem a sua indicação clássica, que é essa aqui que eu acabei de falar para vocês, beleza? Então, o próximo é a trabeculoplastia, tá? Hoje em dia, nós temos duas trabeculoplastias mais comuns, né? Que é a ALT, a laser de argônio, e o SLT, né? Que ele é um tipo de AG laser, tá? É um laser que eu uso bastante hoje em dia na minha prática, tá? Até um tempo atrás, quando eu tinha acesso somente ao laser de argônio, as minhas indicações eram clássicas, tá? Eu usava muito em glaucoma pigmentar e em glaucoma pseudosfoliativo. Por quê? Porque esses glaucomas, eles sujam essa região, né, do seio camerular, né, a malha trabecular. Eu falo que eles funcionam como uma sujeira num ralo de banheiro, por exemplo. E aí o laser de argônio iria lá e faria uma limpeza desse ralo, né, e, consequentemente, o humor aquoso poderia drenar normal. Então, as indicações clássicas que a gente tinha para o laser de argônio, para a trabeculoplastia, né, com laser de argônio, é o glaucoma pigmentar e o glaucoma pseudosfoliativo. Com o SLT, ele tem ótimos resultados também no glaucoma primário de ângulo aberto, que é o tipo de glaucoma mais comum. Então, ele começou a ser utilizado, né, em novas indicações em relação ao laser de argônio. Não é que o laser de argônio ele não possa ser usado no glaucoma primário de ângulo aberto, mas ele não tem um resultado tão bom, e a desvantagem em relação, na verdade, a principal desvantagem em relação ao SLT
é o fato do laser de argônio não poder ser repetido no mesmo local. Ele não tem a mesma eficácia se repetido no mesmo local. Apesar de que num primeiro laser ele tem bom resultado também, né? Muitas vezes consegue até um resultado parecido com a seletiva. Mas a vantagem da seletiva é que a gente pode repetir esse laser no mesmo local, tá? Eu gosto muito do SLT, porque principalmente para me ajudar em situações onde o paciente usa colírio e está tendo muito efeito colateral. Ou o paciente usa colírio e ele, na rotina diária dele, ele esquece de usar o colírio, consequentemente ele tem picos de pressão, flutuação de pressão e, consequentemente, uma evolução da doença. Então, você trocar por um laser é muito bom, porque aí o paciente ele não tem a parcela dele no comprometimento do tratamento, né? O laser faria a função da medicação. E também, muitas vezes, naqueles casos onde o paciente, por exemplo, ele está lá usando uma terapia máxima e a gente precisa ir para a cirurgia com ele. E aí, muitas vezes, a gente usa o SLT e consegue tirar ele da cirurgia, pelo menos por um tempo, né? A gente consegue abaixar a pressão associada aos medicamentos e conseguir tirá-lo de uma cirurgia, né, que é algo muito mais invasivo. Só lembrando aqui que o SLT, ele tem algumas situações onde ele também não é tão bom, né? Principalmente em pacientes com casos avançados de glaucoma, pois ele pode ter um pico pressórico pós o laser, né, que faz com que a gente evite de usá-lo em pacientes com glaucomas muito avançados, tá? Os principais resultados bons que eu tenho tido com eles são principalmente em pacientes virgens de tratamento. Então, hoje em dia, muitas vezes eu inicio o tratamento do glaucoma, dependendo da situação, não com colírio, mas com laser de SLT. Tá joia? Só lembrando também que de vez em quando alguns pacientes chegam no meu consultório e falam assim: nossa, doutor, diz que tem um laser que a gente faz, não precisa usar colírio, que é ótimo. Depende. Tá? Eu falo que o SLT ele também não é milagre, né? Eu falo que na prática ele faz a função de um bom colírio, né? Então, às vezes o paciente usa 2, 3 colírios, eu não vou conseguir trocar os 2, 3 colírios pelo SLT. Muitas vezes eu consigo trocar às vezes um, né? E consequentemente eu já facilito o uso dele, eu já diminuo os efeitos colaterais dele, e isso é uma vantagem muito grande. Tá joia? Então, assim, é um laser que eu faço muito na prática, é um laser tranquilo, tá? Normalmente eu não tenho complicação nenhuma do ato do laser, tá? Ele é feito em consultório mesmo, em ambiente ambulatorial, e que eu tenho tido excelentes resultados com ele. Tá bom? E por último, nós temos a ciclofotocoagulação, que como eu falei com vocês anteriormente, eu coloquei como observação aqui, que é um procedimento que pode ser considerado cirúrgico, porque ele é feito dentro do centro cirúrgico, mas ele é um laser, tá? Então, a gente tem aqui 3 subtipos diferentes dele, né? Nós temos o laser, a ciclofotocoagulação tradicional, tá? Que durante muitos anos a gente deixou para usá-lo naquelas situações onde o paciente já tinha um glaucoma muito grave, muitas vezes com visão muito reduzida, ou às vezes até sem visão, e que tinha muita dor no olho, tá? Por pressões muito altas, e que já foi submetido a outros tratamentos com colírios, muitas vezes cirurgia, às vezes mais de um tipo diferente de cirurgia, e que a gente não consegue manter a pressão desse paciente baixa. Tá? Então, a ciclofotocoagulação convencional a gente deixava para esse tipo de situação. Por quê? Porque ele tem riscos, né? E o principal risco da ciclofotocoagulação convencional é a atrofia do olho. Então, como muitas vezes é imponderável ao médico saber se aquele paciente X ou Y ele vai evoluir com uma atrofia do olho, ou seja, uma atrofia do olho quer dizer que muitas vezes o paciente ele vai perder a visão se é que ele tinha algum restinho de visão, e mais do que isso, muitas vezes a gente precisa tirar o olho fora e colocar uma prótese, porque um olho atrófico muitas vezes gera muita dor, tá? Então, a gente deixava esse laser, na grande maioria das vezes, para esses casos que a gente não tinha bom resultado em baixar a pressão com os demais tipos de tratamento. Entretanto,
nos últimos anos, né, chegou a ciclofotocoagulação micropulsada, tá? Que é um laser também, né, que a gente faz em cima do corpo ciliar, né, como a gente mostra nessa foto, isso aqui é o aparelho que faz o laser, né, a gente coloca ele fora do olho e ele vai fazendo os pontos de aplicação, né, em volta da 360 graus do olho, evitando algumas áreas que são mais perigosas, vamos dizer assim. Então, com o micropulsado, né, esse laser vem ganhando novas indicações, né? Por quê? Porque a probabilidade desse laser de gerar uma atrofia no olho, ele é muito menor, porque ele não, vamos dizer assim, ele não destrói o corpo ciliar, ele só modula a sua função, tá? Então, assim, ele diminui a produção do muracoso, tá? Como convencional, mas ele também, alguns estudos mostram que ele pode ter um aumento na drenagem, tá? Então, ele não é tão agressivo para o olho quanto o convencional, que o convencional ele destruía o corpo ciliar. Então, se você muitas vezes destruir uma quantidade de corpo ciliar muito grande, e muitas vezes a gente não consegue mensurar se aquela quantidade de laser vai ou não ser muito para aquele olho, você tinha um déficit de produção do moracoso, consequentemente, o olho entrava em atrofia porque ele não conseguia mais produzir aquele moracoso suficiente para deixar o olho tônico. E já com o micropulsado, a probabilidade de uma atrofia ela é muito menor. Então, assim, nós estamos numa fase onde está sendo feito muitos estudos, né? Inclusive, já tem muitos colegas que têm uma experiência grande com esse tipo de laser, postulando usá-lo até como primeiro tratamento no glaucoma. Tá? Na minha prática diária ainda, eu tenho usado até o micropulsado em situações, por exemplo, onde eu fiz uma cirurgia de glaucoma e a cirurgia ela voltou a subir a pressão. Muitas vezes eu não indico uma segunda cirurgia, né, de uma TREC, por exemplo. Às vezes eu já considero fazer uma ciclofotocoagulação micropulsada, ou às vezes não partir para um tubo, né, que é uma cirurgia mais agressiva, e fazer uma ciclofotocoagulação micropulsada. E por último, nós temos também a endociclofotocoagulação, né, que é uma ciclofoto, só que ela é feita internamente, ou seja, através de uma cirurgia. Então, assim, ela é menos usada, tá? Mas com bons resultados também, tá? Para fazer esse tipo de laser, geralmente os médicos fazem junto com a cirurgia de catarata, tá? Porque aí já tem que abrir o olho mesmo. Fazem a catarata, coloca a lente e depois, através de uma câmera que vai na ponteira do laser, como está nessa foto aqui, ó, aqui é o visor do monitor, ele consegue enxergar as estruturas do laser e dispara diretamente contra o laser, que no caso da ciclofotocoagulação, né, tanto a convencional como a micropulsada, ela é feita de maneira indireta. A gente supõe que o corpo ciliar está atrás da esclera nessa localização. Tá? Nesse caso, a vantagem é que você já consegue aplicar o laser diretamente com a estrutura do corpo ciliar. Tá bom? Mas ela, na prática, ela não é tão usada quanto o micropulsado e a convencional. Tá bom? São poucos serviços que, de fato, usam a endociclofotocoagulação na prática. Tá joia? Então, o nosso tratamento de laser, os mais praticados na prática do glaucoma são esses, né? Eu, particularmente, gosto muito do tratamento a laser, porque eles são pouco invasivos e se bem indicados, eles têm ótimos resultados, tá? Então, assim, o importante a gente passar aqui é que cada laser tem sua indicação, que muitas vezes o paciente chega para a gente achando que laser é tudo igual, e não é, como eu acabei de mostrar. E mesmo o mesmo tipo de laser, a indicação dele é específica, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas hoje em dia, né, com o SLT,
não quererem usar colírio e ficarem sabendo de um amigo que fez o laser, e aí o amigo indica a gente no consultório, e muitas vezes o paciente chega lá, por exemplo, e ele tem um ângulo estreito, né? O paciente com ângulo estreito, ele não tem indicação de SLT, né? Então, assim, não são todos os casos que têm indicação para cada tipo de laser, né? Você precisa marcar uma avaliação com o seu médico e aí sentar com ele e avaliar a possibilidade, né, do tratamento clínico, do tratamento a laser ou do tratamento cirúrgico de maneira individualizada. Tá bom? Então, o nosso próximo tema, para terminar essa sequência de aulas, né, do nosso curso, será o tratamento cirúrgico no glaucoma. Tá bom? Então, só lembrando aqui, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrever, né? Também nos seguir nas nossas redes sociais e, se possível, também deixar aqui dicas, sugestões para temas específicos que nós vamos começar a fazer após a próxima aula. Tá joia? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula no tratamento cirúrgico no glaucoma.